Dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo, ouvintes da 95. Mais uma sexta-feira participando do seu programa. Um prazer. E hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, um tema que inclusive muita gente fala sobre, mas que ainda existem diversos mitos sobre esse assunto e que hoje a gente vai procurar quebrar e explicar de maneira simples para que todo mundo possa entender. Para a gente começar, o que é um canal? Pronto, Marcos. A gente primeiro, para entender o canal, o tratamento de canal, a gente tem que entender a causa, né? E para entender a causa, a gente tem que entender a composição dentária, né? O dente ele é composto na sua primeira camada por uma camada que a gente conhece como esmalte. O esmalte dentário é uma camada impermeável, uma camada muito dura, um mineral muito duro, né? E a sua segunda camada já é a dentina, né? E essa dentina, diferentemente do esmalte, ela não é impermeável, ela já é permeável, ou seja, ela já tem uma certa porosidade. E essa dentina, diferentemente do esmalte, a primeira camada do dente, ela é uma espécie de um amortecedor de forças para o esmalte, porque se o dente fosse composto somente de esmalte, que é um material muito duro, ele seria um material muito friável, ou seja, muito quebradiço. Então, a composição do dente, a dentina serve como um amortecedor de forças para que o esmalte não venha a quebrar com tanta facilidade. E essas duas camadas são camadas protetoras do coração do nosso dente, que é a polpa dentária, né? E a polpa dentária é um tecido vascularizado. E esse tecido vascularizado, composto por inervações também, ele é responsável por toda a nutrição do dente, por toda a sensibilidade, ou seja, nosso dente, quando a gente toma água gelada, a gente não tem a sensação de que a água está gelada. Às vezes a gente está chupando um picolé, dá uma mordida no picolé com muita força, quando vai com muita sede ao pote. A gente tem aquela sensibilidade, vai até a cabeça, a gente sente aquela cabeça doendo, chega, a gente vai lá no céu e volta. Tudo isso acontece graças à presença da polpa dentária, que nos dá sensibilidade e gera estímulos para o nosso cérebro para entender o que é dor, o que é calor, o que é gelado. Então tudo isso é graças à polpa do dente que a gente consegue ter isso. E quando a gente tem uma cárie que chega a comprometer o tecido pulpar, entenda isso. Quando compromete o tecido pulpar, a gente já está tendo, Marcos, uma comunicação direta entre o meio bucal e o nosso sistema, ou seja, todo o corpo. Porque o mesmo sangue que nosso coração bombeia é o sangue que chega na polpa do dente, claro, em muito menor quantidade. Mas se a gente tem uma infecção bucal, a gente também tem risco que essa infecção ela seja que ela desenvolva uma infecção a nível sistêmico. Claro, não é a regra, mas pode acontecer. Não estou querendo assombrar as pessoas para que todo mundo que tem uma infecção em um dente vai ter uma infecção sistêmica, não. Mas que todo mundo que tenha um problema dentário ou infecção local em um dente tem que cuidar de maneira rápida, para que a gente não corra risco. E quando a gente corta esse risco na raiz, a gente tem, para ter esse efeito positivo e querer manter o dente em boca, quando há essa possibilidade, é o tratamento de canal. O tratamento de canal consiste em quê? Remove a porção daquela polpa, daquele tecido que está comprometido, né? Remove tudo aquilo ali. O paciente, naquele lugar onde estava localizada a polpa dentária, é colocado um material biocompatível. É como se fosse um material, uma espécie de uma borracha que ela é termificada, ou seja, ela é aquecida e coloca ali, preenchendo aquele espaço que foi deixado pela polpa dentária, e depois disso o dente vai ficar um dente não vital, ou seja, o dente vital é o dente que tem a polpa viva, a gente tem toda a sensibilidade. Dente não vital é o dente que tem a polpa inexistente. Eu não gosto nem de usar o termo polpa morta, porque polpa morta é quando a polpa está necrosada, ou seja, quando está infectada ainda. Mas a polpa é inexistente, a gente removeu a polpa e preencheu com outro material, e aí o dente não vai ter nenhum tipo de sensibilidade mais. Então o canal é basicamente isso: a substituição de uma polpa dentária comprometida por um material biocompatível, que vai fazer com que essa pessoa tenha condição
de tratar o dente e manter ele em boca. O canal, ele é definitivo, ele precisa de vez em quando de restauração? O canal é o seguinte, ele é um tratamento definitivo, mas que a gente tem que ter o cuidado de como se estivesse cuidando de qualquer um outro dente. Por quê? Porque o dente, Marcos, ele pode ter uma cárie secundária. Ou seja, a gente pode restaurar aquele dente que foi feito canal, mas nada impede, por falta de cuidado, por falta de higiene, por falta de uso de fio dental, que aquele dente venha desenvolver uma nova cárie ali em região de coroa dentária, ou seja, naquela região onde a gente vê, aquela região do dente onde é exposta a coroa do dente. Então, se formar uma nova cárie, vai ter que restaurar novamente. Existe um grande mito que muitas pessoas relatam, que é o seguinte: fiz um canal, meu dente ficou quebradíssimo, meu dente quebrou muito rápido, destruiu muito rápido. Na verdade, Marcos, é porque o dente começa a desenvolver uma lesão por cárie, tem um comprometimento por pai, e as pessoas elas deixam para fazer o canal no último minuto do segundo tempo. Então, quando já não tem mais nenhum tecido dentário remanescente, ou seja, não tem uma estrutura remanescente para receber uma restauração futura. Então, acaba que fica muito comprometido realmente. Faz o canal, faz uma restauração e realmente existe um grande risco dessa restauração quebrar, caso não tenha sido escolhido o melhor momento para fazer o tratamento de canal. Só que existem muitas possibilidades para a gente fazer o canal e depois restaurar o dente. Colocação de pinos, colocação de restaurações com retentores intrarradiculares. A gente utiliza muito fibra de vidro hoje em dia, confecções de coroas unitárias. Então, tudo isso para a gente poder manter o dente em boca, porque a gente tenha consciência de que, quando bem indicado, claro, existem momentos que a gente chega na nossa clínica, vai avaliar um dente para se fazer um tratamento endodôntico, no caso o canal, e a gente contraindica, porque a estrutura do dente já está muito comprometida, já não tem um prognóstico muito bom, o paciente corre mais riscos do que vai colher benefícios, então a gente contraindica aquele canal porque entende que não é o momento ideal, o momento correto mais de se fazer o tratamento. Mas quando bem indicado, o canal ele consegue manter um dente em boca, consegue dar uma excelente longevidade, claro, quando bem feito, né? Uma excelente longevidade, e a gente consegue ter uma qualidade de vida, porque a gente sabe que dente em boca é qualidade de vida, é sinônimo de qualidade de vida. Autoestima também, né? Autoestima também, e sem falar na função mastigatória, fonética, que o dente nos propicia. Então, a gente que realmente perde um dente quando não há o que fazer. Quando é a última solução, quando aquele dente está causando mais um mal em boca do que um bem. Então, aí não tem outro tipo de solução e a gente procura reabilitar de outra forma. A nossa ouvinte Ana Cristina, no bairro Paraíba, pergunta: Caio, amanheci com o meu maxilar sem conseguir mastigar, pois ao abrir a boca dói bastante. O que é que eu faço? Não estou nem conseguindo comer. Pronto. Está sendo inclusive, semana passada a gente falou sobre esse tema. É um assunto bem recorrente, principalmente durante esse período de pandemia, onde nós estamos com a ansiedade mais aflorada. Claro, não estou dizendo que a paciente está ansiosa, mas assim, estou falando no geral. E muito provavelmente esse maxilar dolorido, como está sendo relatado, é justamente uma força exacerbada durante o sono, né, que aconteceu, algum hábito parafuncional. Houve uma contração muscular muito forte que acabou cansando o maxilar com sinais e sintomas equivalentes a uma DTM, uma disfunção temporomandibular. É muito provavelmente que esteja algo relacionado a isso. O que se deve fazer é procurar marcar uma avaliação, entender o que está acontecendo. Se precisar ser medicada, vai ser medicada. Se precisar ser reabilitada com placa, vai ser reabilitada. Então tem que cuidar enquanto é cedo, porque é um problema que ele é recorrente e é um problema que diminui também a qualidade de vida do paciente. Compensa fazer um canal numa criança de 4 anos de idade ou não? Pronto, é um assunto bem delicado. Esse tipo de assunto tem que ser bem conversado com a odontopediatra, com a dentista especialista em crianças. Porque por muitas vezes, Marco, compensa sim. Porque o dente da criança, ele, além de... A gente tem a ideia de que dizer assim,
Ah, mas é dente de leite. Vai cair e vai nascer outro. Mas a função do dente de leite não é somente estar em boca. A função do dente de leite também é mantenedor de espaço. Ele é um dente que guarda o espaço para o dente permanente. Então, quando a gente perde esse dente de maneira muito precoce, a gente está fazendo com que os outros dentes permanentes venham a nascer sem vias de erupção, ou seja, sem vias de nascimento bem definidas. Então, eles tomam outros lugares, começam a ocupar outros lugares e aí começa a ter o que a gente chama de dentes meio que entramelados. Então, o ideal é a criança perder os dentes por amolecimento. Quando ele vem a cair, porque quando o dente amolece, é sinal que o dente permanente reabsorveu a raiz do dente de leite. Então, quando ele amolece e remove, tudo bem. Mas não é correto perder o dente antes do tempo. E com relação à eficácia do canal para a criança, quem vai poder dizer melhor é o dentista, é o odontopediatra numa avaliação. Tem mais pergunta aqui. O ouvinte quer saber o seguinte: qual é a vantagem e a desvantagem de se implantar um dente? As vantagens são inúmeras, né? As vantagens de se implantar um dente são inúmeras. Porque quando há perda principalmente de elemento unitário, a melhor opção sempre vai ser o implante. Porque o implante tem a possibilidade da gente ter um elemento, além de ser fixo, mas um elemento dentário que tem a possibilidade de fazer uma correta higienização usando fio dental, né? E hoje em dia já existem implantes que são extremamente biocompatíveis. Então, as vantagens são inúmeras, não tem nem como relatar. Autoestima, função, né? Qualidade de vida. E as desvantagens, Marcos, na verdade, quando o implante é bem indicado, bem planejado, eu não vejo desvantagem em realizar implante, né? A não ser quando o paciente tenha contraindicação, mas essa contraindicação ela tem que ser estudada antes, né, para poder dizer ao paciente os fatores que limitam o tratamento dele. No caso de ausência de estrutura óssea, né, pacientes que tenham a saúde sistêmica comprometida, que infelizmente não pode passar por uma cirurgia de implante, mas que isso pode ser controlado através de medicamentos corretos e que a gente sabe que hoje em dia já está muito desenvolvido essa pauta. Mas as vantagens são inúmeras e as desvantagens só a má indicação. Quando é bem indicado, não vejo desvantagens realmente. Eu não sei se você pode responder isso no ar, mas vamos lá. O ouvinte quer saber o seguinte: qual é o valor médio de um canal? Ou é melhor entrar em contato com a clínica? É melhor entrar em contato com a clínica porque, prezando pela ética profissional, Marcos, a gente não pode informar valores. Mas é um valor que eu garanto que vale a pena fazer, vale a pena o esforço, porque a gente está conseguindo manter um dente em boca. Se você colocar as vantagens, o custo-benefício é imenso. Então. É imenso, não tem nem como relatar. Quando bem indicado, o canal sempre tem uma vantagem muito superior a qualquer outro tipo de procedimento, inclusive procedimentos cirúrgicos, né? Que remover o dente não é nunca a melhor opção. Então o ouvinte entre em contato aí com a Nova Caicó Sorridente, que vai ter todas essas informações. Com certeza. Já marca uma avaliação, cada caso é um caso, a gente tem que saber qual que é o dente. Cada dente tem um valor, sua dificuldade, tá certo? Ok, então, tem mais pergunta aqui chegando. O que é que causa a piorreia dental? Pronto, a piorreia, por muito tempo, Marcos, a piorreia, o pessoal conhecia como piorreia a doença periodontal, né? A doença periodontal, ela nada mais é causada do que por bactérias, né? Presente na nossa cavidade oral. Então, essa bactéria, ela forma uma placa bacteriana. Essa placa bacteriana, quando não desorganizada, ou seja, quando não removida, ela calcifica. Quando ela calcifica, forma o que a gente conhece como tártaro dentário ou cálculo dentário. Quando esse cálculo fica presente de maneira muito duradoura, começa a haver reabsorção óssea, né? E aí o dente começa a ter aparecimento maior de raiz, começa a ter recessão gengival, sensibilidade, e aí começa a ter também o que a gente conhece como mobilidade dental. O dente amolece e a gente pode até perder esse dente por doença periodontal. O causador principal da piorreia ou doença periodontal é o biofilme, ou seja, placa bacteriana. Higienização incorreta ou ineficaz, né? Falta de uso de fio dental, falta de uso de um pouquinho de cuidado e acompanhamento com periodicidade com cirurgião dentista para fazer as manutenções, as limpezas de prevenção.
Tem mais pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte, né? Depois de o canal ser feito, tem que ter algum cuidado especial com aquele dente? Depois que o canal é feito, ele é restaurado, certo, Marcos? Então, quando é feita essa restauração, dependendo da indicação, quando é uma restauração muito extensa, né? A gente não pode nunca dizer ao paciente que não coma isso, não coma aquilo, porque a gente está tirando a função do dente. Quando a gente devolve uma restauração a um dente, a gente está tentando devolver a sua forma e sua função. Então a gente não contradiga que ele vá comer normalmente, vá se alimentar normalmente. O que a gente diz é que tem um cuidado maior com relação a alimentos muito duros, né? Porque o nosso dente não foi feito para pegar, por exemplo, um pedaço de osso e ficar mordendo um pedaço de osso, roer um pedaço de osso, porque a gente sabe que o dente da gente, com o desenvolvimento da raça humana, a gente passou a ter dentes menos resistentes. Então a gente consegue quebrar até um dente natural, comendo osso, ou até mesmo, muitas vezes, mordendo um pirulito com muita força, uma rapadura muito dura, né? Então a gente tem que ter esse certo cuidado, além do mais, ter a higienização correta, o uso de fio dental como se fosse um dente natural. Meu filho costuma bater muitos dentes enquanto dorme, como uma pessoa quando está com frio. Quanto isso pode ser prejudicial e o que pode fazer nesse caso? Mais um relato de apto parafuncional. Esse bater os dentes, na verdade, é apertar e ranger os dentes. Isso tem nome, isso é bruxismo e apertamento. E o bruxismo e apertamento tem repercussões muito graves, inclusive na articulação temporomandibular. O que deve ser feito é procurar atendimento, entender o que está causando, entender os fatores para poder entrar com um tratamento eficaz e que isso seja, pelo menos, diminuído, para que essa pessoa não venha a ter problemas futuros com seus dentes. Meu filho tem 10 anos, os dentes de leite dele nunca caem. Tem que tirar porque isso é normal? Se não tirar, fica os dentes permanentes com os de leite juntos? Tem que avaliar, Marcos. Tem que avaliar porque para entender o porquê que os dentes de leite não estão amolecendo. Porque o natural da vida é os dentes de leite amolecerem, porque é o que causa o amolecimento dentário do dente de leite. Explicando de maneira bem rápida. O que causa o amolecimento do dente de leite é a formação do dente permanente. Então é um processo que a gente chama de risólise, ou seja, lise significa quebra, riso, raiz. Quebra da raiz através da risogênese. Formação da raiz do dente permanente. Gênese, formação. Novo. Então, formou a raiz do dente permanente, o dente permanente vai crescendo até encontrar a raiz do dente de leite. E vai desgastando a raiz do dente de leite, no processo de risólise. Quando chega um certo momento, o dente amolece, fica sem raiz. Cai o dente e dá espaço ao dente permanente. Um dos motivos para o não amolecimento é não formação do germe permanente, que a gente só vai saber através de radiografias, e uma tomada de via de erupção, ou seja, via de nascimento desse dente errada. Tomou outro lugar de nascimento, que a gente também tem que entender o motivo para poder fazer uma intervenção rápida para que ainda haja solução. Outra pergunta, é possível reutilizar um dente já extraído no canal? Pronto. São assim, temas que na verdade ainda tem, são estudos que estão, digamos assim, iniciando, engateando. Já vi alguns estudos, alguns artigos que mostram que quando um dente é perdido por maneira acidental, ainda tem como reimplantar esse dente, desde que isso seja feito muito rapidamente. Mas num caso natural de vida, perda de dente, não tem como reimplantar o mesmo dente. O que tem como fazer é implante dentário através de um parafuso, que é como se fosse, que é justamente o implante dentário, falando de maneira mais popular, é um parafuso que a gente coloca no nosso osso, né? E que vai dar sustentação como se aquilo ali fosse a raiz para uma coroa sobre implante. Mas reimplantar o dente que foi perdido, o dente natural, tem que ser, são realmente características que precisam ter uma série de fatores que são influenciados, que realmente é a minoria dos casos que isso dá certo. Para falar a verdade, eu nunca vi um caso parecido desde que me tornei dentista, mas que os artigos mostram que já existem alguns casos de sucesso. Olha, Caio Alves, ele está na Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica, que fica na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 998 9891, vou repetir, 99891 0201 e o 3421 4421. Obrigado pela sua participação, Caio. Obrigado, Marcos. Mais uma sexta-feira fazendo parte do programa.
E espero ter sanado as dúvidas das pessoas e que a gente possa estar aí a cada semana tirando mais dúvidas ainda. Valeu, um abração. 7 horas e 25 minutos.